Um bilionário vê seu império ruir diante de um ataque cibernético incontrolável. Mas quando tudo parecia perdido, uma garotinha de 8 anos entra na sala com um laptop rosa. O que ela faz em seguida muda para sempre o destino de todos ali presentes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol ainda não havia nascido completamente em São Paulo quando Gabriel Almeida chegou ao seu escritório no 32º andar do edifício comercial na Avenida Faria Lima. Aos 35 anos, ele era considerado um dos empresários mais promissores do país, tendo construído do zero a Tec Brasil, uma empresa de soluções digitais que valia 3 bilhões de reais. Seus olhos castanhos, sempre penetrantes e determinados, hoje carregavam uma preocupação que ele tentava esconder atrás de sua postura confiante. Havia algo estranho no ar. Nos últimos dias, pequenas irregularidades nos sistemas da empresa tinham chamado sua atenção. Nada muito significativo para quem não conhecia cada detalhe do negócio, mas Gabriel conhecia sua empresa como a palma da mão. Cada código, cada processo, cada protocolo de segurança havia passado por sua aprovação pessoal. Caminhando pelos corredores ainda vazios, Gabriel pensava na jornada que o trouxera até ali. Filho de uma família simples do interior de Minas Gerais, ele havia chegado à capital paulista com apenas uma mala e muitos sonhos. Trabalhou como programador em diversas empresas pequenas, economizou cada centavo e, aos 28 anos, decidiu abrir seu próprio negócio. Foram 7 anos de dedicação total, dormindo no escritório, vivendo de sanduíches e café, mas sempre acreditando que um dia tudo valeria a pena. E valeu. A Tec Brasil cresceu exponencialmente, oferecendo soluções tecnológicas para grandes corporações, bancos e até mesmo órgãos governamentais. Gabriel se orgulhava especialmente do sistema de segurança digital que sua equipe havia desenvolvido, considerado um dos mais avançados da América Latina. Era esse sistema que protegia os dados de milhões de brasileiros. Ao entrar em seu escritório, Gabriel foi recebido por Marina Santos, sua assistente e braço direito há 5 anos. Marina, uma mulher inteligente e eficiente de 40 anos, tinha um olhar preocupado que imediatamente chamou sua atenção. "Bom dia, Gabriel. Precisamos conversar urgentemente", disse Marina, sua voz carregando uma tensão incomum. "O que aconteceu?", perguntou Gabriel, sentindo um frio no estômago. "Durante a madrugada, nossos sistemas começaram a apresentar comportamentos estranhos. A princípio, pensamos que fosse uma manutenção programada que não estava nos cronogramas, mas Rodrigo e a equipe técnica descobriram algo muito mais sério." Rodrigo Ferreira era o chefe do Departamento de Segurança Digital da empresa, um especialista reconhecido nacionalmente por sua competência. Se ele estava preocupado, havia motivo de sobra para alarme. Gabriel seguiu Marina até a sala técnica, onde encontrou Rodrigo e sua equipe de 10 especialistas trabalhando freneticamente em seus computadores. As telas exibiam códigos complexos, gráficos de atividade e alertas vermelhos que piscavam incessantemente. "Gabriel, que bom que chegou", disse Rodrigo sem tirar os olhos da tela. "Estamos enfrentando algo que nunca vi antes. Alguém conseguiu penetrar nossos sistemas de segurança e está fazendo isso de forma extremamente sofisticada." "Como assim?" "Nosso sistema foi desenvolvido para ser impenetrável", respondeu Gabriel, sentindo o mundo desabar à sua volta. "Exatamente por isso estou tão preocupado. Quem está fazendo isso conhece cada linha de código que desenvolvemos. É como se tivessem um mapa detalhado de toda a nossa arquitetura digital", explicou Rodrigo, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Nas próximas 2 horas, Gabriel assistiu impotente enquanto sua empresa era sistematicamente invadida. Os hackers não apenas acessavam informações confidenciais, como também começaram a transferir recursos financeiros da empresa para contas offshore. Era um ataque coordenado, preciso e devastador. "Já perdemos 500 milhões, informou Cristina Oliveira, a diretora financeira da empresa, sua voz tremendo. "Se não conseguirmos parar isso,
Vamos à falência em questão de horas. Gabriel sentia como se estivesse em um pesadelo. Todo o trabalho de uma vida inteira estava sendo destruído diante de seus olhos. A empresa que ele construiu com tanto amor e dedicação, que empregava mais de 5.000 pessoas, que sustentava centenas de famílias, estava sendo dizimada por criminosos invisíveis. Tentamos todas as contramedidas possíveis, disse Rodrigo, mas eles sempre estão um passo à frente. É como se soubessem exatamente o que vamos fazer antes mesmo de fazermos. Enquanto isso, no subsolo do mesmo edifício, em uma pequena sala que servia como depósito de material de limpeza, José Silva terminava de organizar seus equipamentos para mais um dia de trabalho. Aos 50 anos, José era o zelador-chefe do prédio há quase uma década. Homem de poucas palavras, mas de coração imenso, ele conhecia cada canto daquele edifício e tratava todos os inquilinos com o mesmo carinho e respeito. José não era apenas um zelador comum. Apesar de ter estudado apenas até o ensino fundamental, ele possuía uma inteligência prática impressionante e uma curiosidade natural sobre como as coisas funcionavam. Durante seus anos de trabalho no prédio, havia aprendido muito sobre tecnologia, apenas observando e fazendo perguntas aos técnicos que frequentavam o local. Mas a grande paixão de José não estava relacionada ao seu trabalho. Sua filha Sofia, de apenas 8 anos, era o centro de seu universo. A menina havia nascido com uma inteligência excepcional que surpreendeu até mesmo os médicos. Aos 2 anos, ela já lia fluentemente. Aos 5, dominava operações matemáticas complexas. E agora, aos 8 anos, tinha um conhecimento sobre computadores e tecnologia que deixava adultos especializados boquiabertos. Sofia havia aprendido a programar sozinha, usando apenas um celular antigo que José conseguiu comprar em uma promoção e a internet gratuita do prédio onde trabalhava. A menina passava horas estudando tutoriais online, desmontando equipamentos eletrônicos velhos que encontrava no lixo e criando pequenos programas que resolviam problemas do dia a dia. José sempre soube que sua filha era especial, mas nunca imaginou o quanto isso seria importante até aquela manhã. Subindo para fazer a limpeza dos andares superiores, José percebeu uma movimentação incomum no escritório da Tec Brasil. Normalmente, às 9 da manhã, o ambiente estava tranquilo, com os funcionários chegando aos poucos. Hoje, porém, havia uma agitação visível através das paredes de vidro. José conhecia Gabriel Almeida pessoalmente. O empresário sempre o cumprimentava educadamente e, em algumas ocasiões, havia conversado com ele sobre a família. Gabriel sabia sobre Sofia e sempre demonstrava interesse genuíno quando José falava sobre os talentos da menina. Aproximando-se discretamente para organizar os vasos de plantas próximos à entrada da empresa, José conseguiu ouvir fragmentos da conversa que acontecia na sala técnica. Perdemos mais 200 milhões, dizia uma voz feminina em pânico. Os sistemas estão completamente comprometidos, gritava outra voz. É impossível rastrear a origem do ataque, completava uma terceira pessoa. José sentiu o coração acelerar. Mesmo com seu conhecimento limitado sobre tecnologia, ele entendia que algo muito sério estava acontecendo. Gabriel, que sempre fora gentil com ele, estava passando por uma crise terrível. Naquele momento, uma ideia maluca passou pela cabeça de José. E se Sofia pudesse ajudar? A menina sempre disse que os sistemas de segurança que via na televisão tinham falhas óbvias. Ela frequentemente comentava sobre como resolveria problemas tecnológicos que via em filmes ou noticiários. José sabia que era uma loucura. Como uma criança de 8 anos poderia resolver um problema que especialistas formados em universidades famosas não conseguiam. Mas ele também conhecia sua filha. Conhecia a forma como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre códigos e sistemas. Conhecia a facilidade com que ela resolvia quebra-cabeças digitais que deixavam adultos perdidos. Pegando seu celular, José ligou para casa. Do outro lado da linha, a voz doce de Sofia atendeu imediatamente. Oi, papai. Como está o trabalho hoje? Filha, preciso te fazer uma pergunta estranha. Você estava estudando sobre sistemas de segurança digital ontem à noite, não estava? Estava sim, papai.
Encontrei uns vídeos muito interessantes sobre criptografia avançada e proteção contra invasões. Por que está perguntando? José respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Sofia, você se lembra do Sr. Gabriel, o empresário que trabalha aqui no prédio? Aquele que sempre pergunta sobre você? Lembro sim. O senhor sempre fala que ele é muito educado e gentil. Pois é, filha. Eu acho que ele está passando por um problema muito sério. O tipo de problema que você estuda nos seus vídeos. Você gostaria de tentar ajudar? Do outro lado da linha, Sofia ficou alguns segundos em silêncio. José podia quase ouvir os pensamentos da menina se organizando, avaliando a situação com a maturidade que sempre a caracterizou. Papai, se alguém está atacando o sistema dele, pode ser muito complicado. Mas sim, eu gostaria de tentar ajudar. Posso levar meu laptop? Pode sim, filha, mas só se você tiver certeza. É algo muito sério e eu não quero que você se sinta pressionada. Papai, quando a gente tem um talento, a gente precisa usar para ajudar as pessoas. Mamãe sempre me ensinou isso. Eu vou para aí agora. José desligou o telefone com os olhos marejados. Sua esposa, Fernanda, estava em casa passando por um período difícil devido ao lúpus que descobrira no ano anterior. A doença havia limitado sua capacidade de trabalhar, aumentando ainda mais a responsabilidade financeira sobre os ombros de José. Mas, mesmo em meio às dificuldades, Fernanda nunca deixara de incentivar Sofia a usar seus talentos para o bem. 30 minutos depois, Sofia chegou ao prédio carregando sua mochila rosa e o laptop que José havia conseguido comprar para ela através de muito sacrifício. A menina, pequena para sua idade, tinha cabelos castanhos presos em 2 tranças e olhos que brilhavam com uma inteligência quase adulta. Papai, onde está o problema? Perguntou Sofia, com a naturalidade de quem está acostumada a resolver quebra-cabeças complexos. José a conduziu até o andar da Tech Brasil, onde a movimentação havia aumentado ainda mais. Através das paredes de vidro, era possível ver dezenas de pessoas trabalhando desesperadamente, telefones tocando incessantemente e Gabriel caminhando de um lado para outro com as mãos na cabeça. Sofia, você tem certeza de que quer tentar isso? São pessoas muito estudadas trabalhando nesse problema. Sofia olhou para o pai com a seriedade de uma adulta e respondeu: Papai, às vezes a solução não está no que a gente aprendeu na escola. Às vezes está no jeito diferente de olhar para as coisas. José respirou fundo e se dirigiu à recepção da Tech Brasil. A recepcionista, Ana Paula, o conhecia bem e ficou surpresa ao vê-lo acompanhado de uma criança durante o horário de trabalho. José, hoje não é um bom dia para visitas. Estamos enfrentando uma crise muito séria aqui na empresa. Ana, eu sei que vai parecer estranho, mas minha filha Sofia entende muito de computadores. Ela gostaria de falar com o Sr. Gabriel sobre o problema que vocês estão enfrentando. Ana Paula olhou para Sofia com um sorriso condescendente. Que fofa, José. Mas hoje realmente não é dia para... Por favor, interrompeu Sofia com sua voz suave mais determinada. Eu sei que sou criança, mas eu entendo de sistemas de segurança. Se alguém está atacando os computadores do Sr. Gabriel, talvez eu possa ajudar. Havia algo na forma como Sofia falava, uma confiança tranquila que não combinava com sua idade, que fez Ana Paula hesitar. Naquele momento, Marina apareceu na recepção, claramente estressada. Ana, precisamos chamar mais especialistas. Já perdemos 1,5 bilhão, disse Marina, sem perceber a presença de José e Sofia. Dona Marina, disse José timidamente. Desculpe incomodar em um momento. Assim, mas minha filha Sofia gostaria de conversar com o Sr. Gabriel. Ela entende muito de computadores. Marina olhou para Sofia com uma expressão entre o desespero e a incredulidade. Em qualquer outra situação, ela teria dispensado educadamente a visita. Mas eles já haviam tentado tudo. Já haviam chamado os melhores especialistas do país. Já haviam contactado empresas de segurança internacional. Nada havia funcionado. José, com todo respeito, estamos enfrentando uma situação muito complexa. Não é algo que... Dona Marina,
interrompeu Sofia novamente. O senhor está perdendo dinheiro porque alguém encontrou uma porta dos fundos nos sistemas de vocês. Se eu pudesse dar uma olhada, talvez conseguisse identificar onde está essa porta. Marina ficou alguns segundos olhando para a menina. Havia algo na segurança com que Sofia falava sobre tecnologia que a intrigava. Além disso, eles realmente não tinham mais nada a perder. Gabriel vai me matar por isso, murmurou Marina para si mesma. Em seguida, olhou para Sofia e disse: Está bem, você tem 5 minutos para conversar com ele, mas precisa entender que estamos em uma situação muito séria. Sofia sorriu e seguiu Marina até a sala técnica, carregando seu laptop rosa como se fosse a coisa mais natural do mundo. José a acompanhou, seu coração batendo acelerado entre o orgulho e o nervosismo. Quando entraram na sala técnica, todas as conversas cessaram. Gabriel, Rodrigo e toda a equipe olharam com surpresa para a menina que acabara de entrar em seu ambiente de crise. Gabriel, disse Marina hesitante, esta é Sofia, filha do José. Ela gostaria de ajudar com o problema que estamos enfrentando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo foi o primeiro a reagir, sua voz carregada de incredulidade. Marina, com todo respeito, estamos enfrentando o ataque cibernético mais sofisticado da história da empresa. Não é momento para brincadeiras. Gabriel, porém, se aproximou de Sofia com um olhar diferente. Ele se lembrava das conversas que havia tido com José sobre a menina. Lembrava-se especialmente de uma ocasião em que José havia mencionado que Sofia havia consertado o sistema de som do prédio, apenas olhando para os fios. Sofia, disse Gabriel, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Seu pai sempre fala que você é muito inteligente com computadores, mas o que estamos enfrentando aqui é muito complicado. Sofia olhou ao redor da sala, observando as telas cheias de códigos, os rostos desesperados dos especialistas e a atmosfera de caos que dominava o ambiente. Em seguida, abriu seu laptop rosa e disse com a tranquilidade de quem estava acostumada a resolver problemas complexos. Senhor Gabriel, posso dar uma olhada no que está acontecendo? Prometo que não vou atrapalhar nada. Gabriel olhou para Rodrigo, que balançou a cabeça negativamente. Olhou para Marina, que deu de ombros. Olhou para José, cujos olhos brilhavam com uma mistura de esperança e ansiedade. Naquele momento, Gabriel tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Talvez fosse desespero, talvez fosse intuição, ou talvez fosse simplesmente a crença de que, às vezes, as respostas vêm dos lugares mais inesperados. Tudo bem, Sofia, você pode dar uma olhada, mas precisa prometer que vai tomar muito cuidado. Sofia sorriu, conectou seu laptop à rede da empresa e começou a digitar. Seus dedos pequenos se moviam pelo teclado com uma velocidade e precisão que deixaram todos os presentes boquiabertos. Em poucos minutos, ela havia acessado os sistemas da empresa e estava analisando os logs de segurança. Interessante, murmurou Sofia, seus olhos grudados na tela. Eles estão usando uma técnica que eu li sobre ontem à noite. É um ataque polimórfico com 3 camadas de criptografia. Rodrigo se aproximou da menina, sua expressão mudando da incredulidade para o interesse. Como assim 3 camadas? Eles criaram um código que se modifica constantemente, explicou Sofia, sem tirar os olhos da tela. Por isso, vocês não conseguem rastreá-lo. Cada vez que vocês acham que encontraram o problema, ele já se transformou em outra coisa. Isso é impossível, disse um dos técnicos. Nossos sistemas detectariam esse tipo de atividade. Sofia finalmente levantou os olhos da tela e olhou para o técnico com a paciência de uma professora explicando algo óbvio para um aluno. Não detectaria se eles estivessem usando o próprio sistema de segurança de vocês contra vocês. É como usar a fechadura da casa para abrir a porta ao invés de quebrá-la. Gabriel sentiu um frio na espinha. Se Sofia estava certa, isso significava que alguém com acesso interno aos sistemas estava envolvido no ataque. Significava traição. Significava que a Tech Brasil não estava apenas sendo atacada de fora, mas sendo sabotada de dentro. Sofia,
disse Gabriel com a voz tensa. Você tem certeza do que está dizendo? A menina voltou a olhar para a tela, seus dedos trabalhando rapidamente. Após alguns minutos, ela apontou para uma sequência de códigos que aparecia no monitor. Olhem aqui. Esse código está sendo executado com privilégios administrativos, mas olhem o horário em que foi criado. Sofia apontou para uma linha específica. 3h15 da madrugada. Alguém criou uma porta secreta no sistema durante a madrugada e está usando ela para fazer tudo isso. Rodrigo se aproximou e examinou a tela. Sua expressão mudou gradualmente do ceticismo para o choque e depois para a admiração. Meu Deus, sussurrou. Ela está certa. Como nós não vimos isso? Porque vocês estavam procurando o problema do lado de fora, explicou Sofia. Mas o problema está do lado de dentro. Gabriel sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Se havia um traidor em sua empresa, isso tornava a situação ainda mais grave. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em horas, ele sentia uma centelha de esperança. Sofia havia conseguido identificar em 15 minutos o que sua equipe de especialistas não conseguira em horas de trabalho. Sofia, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. Você pode ajudar a gente a parar isso? A menina olhou para ele com seus olhos brilhantes e sorriu. Posso tentar, Sr. Gabriel, mas vai ser como um jogo. De xadrez muito complicado. A cada movimento que fizermos, eles vão tentar contra-atacar. Naquele momento, todos na sala compreenderam que estavam diante de algo extraordinário. Uma menina de 8 anos, filha de um zelador, havia acabado de mudar completamente o rumo de uma crise que ameaçava destruir uma das maiores empresas de tecnologia do país. Gabriel olhou para José, que estava encostado na parede, com os olhos marejados de emoção. Olhou para Sofia, que aguardava sua resposta com a seriedade de uma profissional experiente. Olhou para sua equipe, que pela primeira vez em horas parecia ter esperança nos olhos. Então vamos jogar esse xadrez, disse Gabriel sentando-se ao lado de Sofia. Conte comigo como seu parceiro. E assim começou a batalha mais importante da vida de Gabriel Almeida, com uma improvável heroína de 8 anos, liderando a luta para salvar tudo aquilo que ele havia construído ao longo de uma vida inteira. As horas seguintes foram as mais tensas da história da Tech Brasil. Gabriel observava fascinado enquanto Sofia trabalhava em seu laptop rosa, seus pequenos dedos dançando pelo teclado com uma destreza que desafiava qualquer lógica. A menina havia transformado a sala técnica em seu campo de batalha digital. E, pela primeira vez desde que a crise começara, Gabriel sentia que tinha uma chance real de salvar sua empresa. Eles acabaram de perceber que descobrimos a porta secreta, anunciou Sofia, sem tirar os olhos da tela. Agora vão tentar fechar todas as evidências antes que possamos rastreá-los completamente. Rodrigo, que inicialmente havia duvidado da capacidade da menina, agora estava completamente concentrado em cada palavra que ela dizia. O que devemos fazer? Precisamos ser mais rápidos que eles, respondeu Sofia, com uma calma impressionante. Senhor Gabriel, posso usar os computadores da sua equipe? Vou precisar de mais poder de processamento para... O que vou fazer? Gabriel acenou afirmativamente e, em questão de minutos, Sofia havia conectado seu laptop a 3 estações de trabalho diferentes. O que ela fez em seguida deixou até mesmo os especialistas mais experientes da empresa boquiabertos. Sofia não apenas rastreou o código malicioso, como criou uma espécie de armadilha digital. É como colocar um espelho na frente deles, explicou ela. Eles vão pensar que estão atacando nossos sistemas, mas, na verdade, vão estar atacando uma cópia falsa que eu criei. Enquanto isso, posso rastrear exatamente de onde vem o ataque. Isso é genial, murmurou Cristina, a diretora financeira, que havia se juntado ao grupo na sala técnica. Sofia, onde você aprendeu a fazer isso? A menina sorriu timidamente. Na internet. Tem muitos vídeos que ensinam sobre segurança digital. Eu sempre pensei que seria legal saber como proteger as pessoas dos bandidos virtuais. José, que permanecia em pé próximo à parede, sentia o peito inchar de orgulho. Sua filha não apenas estava resolvendo um problema que custaria bilhões de reais,
como estava fazendo isso com a humildade e simplicidade que ele e Fernanda sempre tentaram ensinar a ela. Durante as próximas 2 horas, Sofia trabalhou incansavelmente. Ela não apenas conseguiu rastrear a origem do ataque, como também começou a recuperar o dinheiro que havia sido transferido ilegalmente. Cada transação recuperada era celebrada discretamente pela equipe, que começava a acreditar que talvez tudo não estivesse perdido. Sofia, disse Gabriel aproximando-se da menina que parecia cansada, após horas de concentração intensa. Você quer fazer uma pausa? Posso pedir para trazerem um lanche ou algo para beber? Pode ser, Sr. Gabriel, mas preciso terminar isso logo. Eles estão tentando fazer uma última transferência muito grande. Se conseguirem, vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro. Enquanto Gabriel saía para pedir que alguém providenciasse um lanche para Sofia, José se aproximou da filha. Como você está se sentindo, minha filha? Estou bem, papai. É como resolver um quebra-cabeça gigante. É difícil, mas é divertido também. Sofia olhou para o pai com seus olhos brilhantes. Papai, o Sr. Gabriel é uma pessoa muito boa. Dá para ver que ele se preocupa de verdade com as pessoas que trabalham aqui. José sorriu. Sua filha sempre tivera uma capacidade impressionante de ler as pessoas, de perceber suas verdadeiras intenções além das aparências. Quando Gabriel retornou com sanduíches e sucos, trouxe consigo uma expressão preocupada. Sofia, preciso te contar uma coisa. Minha equipe descobriu que o ataque está vindo de dentro da própria empresa. Isso significa que alguém em quem eu confiava está por trás de tudo isso. Sofia parou de digitar e olhou para Gabriel com uma maturidade que não combinava com sua idade. Senhor Gabriel, às vezes as pessoas fazem coisas ruins por motivos que elas acham que são bons. Ou às vezes elas são forçadas a fazer coisas ruins porque alguém está ameaçando algo que elas amam. Gabriel ficou impressionado com a sabedoria daquela observação. Você acha que quem está fazendo isso pode estar sendo ameaçado? Não sei, Senhor Gabriel. Mas quando eu encontrar essa pessoa, talvez a gente possa conversar com ela antes de fazer qualquer coisa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no pequeno apartamento onde José vivia com sua família no bairro da Vila Madalena, Fernanda Silva observava pela janela as crianças brincando no quintal do prédio. Aos 38 anos, Fernanda ainda mantinha a beleza que havia conquistado José há quase 2 décadas, mas o lúpus havia deixado marcas visíveis em seu rosto e em seu corpo. Fernanda estava preocupada. José havia ligado mais cedo explicando que Sofia estava ajudando com um problema na empresa onde ele trabalhava, mas ela conhecia o marido bem o suficiente para perceber que ele estava escondendo algo. José só ficava nervoso daquele jeito quando a situação era realmente séria. Sentada em sua cadeira favorita, Fernanda folheava um caderno onde Sofia escrevia suas invenções. A menina sempre teve o hábito de desenhar e descrever as soluções tecnológicas que criava, desde pequenos programas até ideias para grandes sistemas. Fernanda não entendia muito sobre tecnologia, mas sabia que sua filha era especial. O lúpus havia sido descoberto no ano anterior, após meses de sintomas que os médicos não conseguiam explicar. A doença havia forçado Fernanda a deixar seu trabalho como professora de educação infantil, profissão que amava e que mal pagava as contas, mas que lhe trazia enorme realização pessoal. Agora, José trabalhava dobrado para sustentar a família e pagar os tratamentos médicos que o SUS não cobria completamente. Fernanda sempre se preocupou que as dificuldades financeiras da família pudessem afetar o desenvolvimento de Sofia. A menina merecia ter acesso aos melhores recursos educacionais, aos melhores computadores, às melhores oportunidades, mas eles simplesmente não tinham condições de oferecer isso a ela. O telefone tocou, tirando Fernanda de seus pensamentos. Do outro lado da linha, a voz de José soava estranha, uma mistura de nervosismo e excitação. Fernanda, você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. José, você está me preocupando. Sofia está bem? Ela está ótima, seu amor. Melhor do que ótima. Fernanda, nossa filha está salvando uma empresa de bilhões de reais. Fernanda ficou alguns segundos em silêncio,
processando o que havia escutado. José, você está falando sério? Completamente sério. A empresa do Sr. Gabriel estava sendo atacada por hackers e Sofia conseguiu descobrir como parar o ataque. Ela está aqui há horas trabalhando com uma equipe de especialistas e todos estão impressionados com ela. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Fernanda. Não eram lágrimas de tristeza, mas sim de um orgulho maternal tão intenso que parecia não caber em seu peito. José, você tem certeza de que ela está segura? Esse tipo de situação não é muito perigosa? Fernanda, você deveria ver nossa filha. Ela está comandando a situação como se fosse uma profissional com 20 anos de experiência. E o Sr. Gabriel está tratando ela com tanto respeito e carinho. Acho que nossa vida está prestes a mudar, amor. Depois de desligar o telefone, Fernanda ficou um longo tempo olhando pela janela, refletindo sobre o destino extraordinário que parecia estar se desenhando para sua família. Ela sempre soube que Sofia era especial, mas nunca imaginou que sua filha pudesse ter um impacto tão significativo no mundo já aos 8 anos de idade. De volta à Tech Brasil, Sofia havia conseguido não apenas rastrear a origem do ataque, como também identificar exatamente quem era o responsável. O que ela descobriu deixou Gabriel profundamente abalado. Senhor Gabriel, disse Sofia suavemente, eu encontrei quem está fazendo isso, mas acho que o senhor deveria se sentar antes de eu contar. Gabriel se acomodou em uma cadeira próxima, preparando-se para mais uma revelação devastadora. Pode falar, Sofia. É o senhor Eduardo Martins, seu sócio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo Martins era mais do que o sócio de Gabriel na Tech Brasil. Era seu melhor amigo desde a faculdade, padrinho de casamento, a pessoa em quem Gabriel mais confiava no mundo inteiro. Sofia, disse Gabriel com a voz embargada, você tem certeza absoluta disso? Tenho sim, Sr. Gabriel, olhe aqui. Sofia apontou para a tela. Todos os comandos maliciosos estão sendo enviados do computador pessoal dele, usando as senhas de administrador dele. Não tem como ser outra pessoa. Rodrigo se aproximou da tela e confirmou a análise de Sofia. Gabriel, sinto muito, mas ela está certa. Todos os logs apontam para o Eduardo. Gabriel se levantou da cadeira e começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Eduardo havia sido seu parceiro desde o início da empresa. Haviam sonhado juntos, trabalhado juntos, construído tudo juntos. Por que Eduardo faria uma coisa dessas? Senhor Gabriel, disse Sofia gentilmente, o senhor quer que eu tente conversar com ele primeiro? Às vezes as pessoas fazem coisas que elas se arrependem depois. Gabriel olhou para a menina com admiração. Mesmo em meio a uma traição tão dolorosa, Sofia ainda demonstrava compaixão e sabedoria. Sofia, Eduardo é uma pessoa adulta com problemas adultos. Não é justo colocar você no meio disso. Mas, Sr. Gabriel, se eu não tentar, como vamos saber por que ele fez isso? E se alguém estiver forçando ele? E se ele estiver com algum problema muito sério e não soube a quem pedir ajuda? José se aproximou do grupo. Sr. Gabriel, com todo respeito, minha filha tem razão. Se o Sr. Eduardo é realmente seu amigo, talvez valha a pena tentar entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão drástica. Gabriel refletiu por alguns minutos. A sabedoria simples daquela família estava tocando em pontos que sua raiva e decepção não o deixavam enxergar. Talvez realmente houvesse algo mais por trás da traição de Eduardo. Tudo bem, disse Gabriel finalmente. Mas eu vou estar presente em qualquer conversa que vocês tenham com ele. Sofia sorriu e voltou a trabalhar em seu computador. Em poucos minutos, ela havia criado um canal de comunicação seguro que permitiria que ela conversasse diretamente com Eduardo sem que ele soubesse que havia sido descoberto. Pronto, anunciou Sofia. Agora posso mandar uma mensagem para ele fingindo que sou um dos hackers. Vou dizer que preciso conversar sobre o trabalho e ver qual é a reação dele. A mensagem foi enviada e, em questão de minutos, Eduardo respondeu. O que ele escreveu surpreendeu a todos. Por favor, não machuquem minha filha. Eu fiz tudo o que vocês pediram.
O dinheiro está sendo transferido conforme combinamos. Só não façam mal para a Isabela, pelo amor de Deus. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo não estava traindo a empresa, por ganância ou maldade. Ele estava sendo chantageado. Alguém estava usando sua filha de 15 anos como moeda de troca. Meu Deus, sussurrou Gabriel. Eles estão ameaçando a Isabela. Sofia olhou para Gabriel com seus olhos cheios de compaixão. Viu, senhor Gabriel? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. O senhor Eduardo deve estar desesperado. José se aproximou de Gabriel e colocou a mão em seu ombro. Senhor Gabriel, agora a gente sabe qual é o verdadeiro problema. A questão é, como vamos resolver isso? Gabriel olhou ao redor da sala, vendo sua equipe de especialistas aguardando suas instruções, vendo José com sua sabedoria simples e seus valores sólidos, vendo Sofia com sua inteligência extraordinária e seu coração generoso. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel compreendeu que algumas das soluções mais importantes não vinham de diplomas ou experiência profissional, mas sim de bondade, coragem e família. Sofia, disse Gabriel, tomando uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Você pode rastrear onde estão mantendo a Isabela? A menina sorriu com determinação. Posso tentar, senhor Gabriel, mas vamos precisar da ajuda do senhor Eduardo para isso, e vamos precisar ser muito, muito cuidadosos. Gabriel pegou seu telefone e discou para Eduardo. Quando seu sócio e melhor amigo atendeu, Gabriel podia ouvir o desespero em sua voz. Gabriel, eu posso explicar tudo. Eu sei que você deve estar furioso, mas, por favor, me dê uma chance de explicar. Eduardo, eu sei sobre a Isabela. Sei que você está sendo chantageado. Não estou ligando para brigar com você. Estou ligando para te ajudar a salvar sua filha. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um soluço. Eduardo estava chorando. Gabriel, eu não sabia o que fazer. Eles disseram que se eu contasse para alguém, se eu envolvesse a polícia, eles iriam machucar a Isabela. Eduardo, você não está sozinho nisso. Temos uma equipe aqui que pode nos ajudar. Na verdade, temos uma especialista que já conseguiu rastrear parte da operação deles. Vem para cá imediatamente. Vamos resolver isso juntos. Quando Eduardo chegou à empresa 30 minutos depois, ele estava visivelmente abalado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam. Gabriel o abraçou com a força de um irmão, sem qualquer resquício de raiva ou ressentimento. Eduardo, quero que você conheça as pessoas que vão nos ajudar a salvar a Isabela, disse Gabriel, conduzindo o amigo até a sala técnica. Quando Eduardo viu José, ele o reconheceu imediatamente. José, desculpa pelo que está acontecendo. Eu sei que isso deve estar afetando o seu trabalho. José balançou a cabeça. Senhor Eduardo, o importante agora é salvar sua filha. Tudo o resto a gente resolve depois. E esta é Sofia, disse Gabriel, apontando para a menina que permanecia concentrada em seu laptop. Ela foi quem descobriu o que estava acontecendo e quem vai nos ajudar a encontrar a Isabela. Eduardo olhou para Sofia com surpresa. Mas ela é só uma criança. Sofia levantou os olhos da tela e olhou para Eduardo com uma seriedade que contrastava com sua idade. Senhor Eduardo, eu sei que deve ser muito difícil confiar em mim, mas eu prometo que vou fazer tudo o que posso para encontrar sua filha. Eduardo se ajoelhou na frente de Sofia, suas lágrimas caindo livremente. Por favor, me ajude a salvar minha menina. Ela é tudo que eu tenho no mundo. Sofia pegou a mão de Eduardo com suas mãos pequenas. Vamos trazer ela de volta, senhor Eduardo. Eu prometo. Naquele momento, todos na sala compreenderam que estavam presenciando algo muito maior do que uma crise empresarial. Estavam vendo uma família simples, com valores sólidos e um talento extraordinário, transformar uma situação de desespero em uma missão de resgate. E Sofia, com apenas 8 anos de idade, estava prestes a liderar a operação mais importante de sua vida, salvar uma adolescente sequestrada e destruir uma rede de criminosos que ameaçava tudo o que aquelas pessoas amavam. A batalha estava apenas começando, mas agora eles tinham algo que não tinham antes: esperança, união
e uma pequena heroína determinada a usar seus talentos para proteger as pessoas que amava. Gabriel olhou ao redor da sala e percebeu que sua empresa, sua fortuna, seu sucesso profissional, nada disso importava tanto quanto o que estava acontecendo naquele momento. Ele estava aprendendo sobre o verdadeiro valor da vida através dos olhos de uma criança de 8 anos e da sabedoria de um zelador que entendia que a família era o bem mais precioso que uma pessoa poderia ter. A noite havia chegado a São Paulo, mas dentro da Tec Brasil, as luzes permaneciam acesas. Sofia estava há quase 12 horas trabalhando sem parar, seus pequenos dedos voando pelo teclado, enquanto rastreava pistas digitais que levariam até Isabela. Gabriel havia mandado buscar pizza e refrigerantes, transformando a sala técnica em um improvisado centro de operações. "Consegui algo", anunciou Sofia, sua voz demonstrando cansaço pela primeira vez no dia. "Eles estão mantendo a Isabela em um galpão no Capão Redondo. Posso ver através das câmeras de segurança da região que há movimento suspeito lá." Eduardo se aproximou rapidamente da tela. "Você consegue ver se ela está bem? Se está machucada?" Sofia mexeu em alguns controles e conseguiu acessar uma câmera interna do galpão. Na tela, aparecia a imagem de Isabela, uma adolescente bonita de cabelos castanhos, sentada em uma cadeira. Ela parecia assustada, mas não apresentava sinais visíveis de ferimentos. "Ela está bem, Sr. Eduardo", disse Sofia suavemente, "mas precisamos tirá-la de lá logo. Pelos códigos que estou interceptando, eles estão planejando movê-la para outro lugar amanhã de manhã." Gabriel pegou seu telefone. "Vou chamar a polícia." "Não!" gritou Eduardo, segurando o braço de Gabriel. "Eles disseram que se envolvêssemos as autoridades, iriam desaparecer com a Isabela. Não posso correr esse risco." Sofia olhou para os dois homens e depois para seu pai. "Senhor Gabriel, Sr. Eduardo, eu tenho uma ideia, mas vai precisar de muita coragem da parte de vocês." "Pode falar, Sofia", disse Gabriel. "Posso criar um vírus que vai derrubar todos os sistemas de comunicação deles. Telefones, internet, tudo. Eles vão ficar cegos por aproximadamente 1 hora. Isso daria tempo suficiente para resgatar a Isabela e escapar antes que consigam reagir." Rodrigo, que havia acompanhado toda a operação fascinado pela capacidade de Sofia, se aproximou do grupo. "Sofia, criar um vírus assim é extremamente perigoso. Se algo der errado, pode afetar outros sistemas na região." Sofia olhou para Rodrigo com seriedade. "Eu sei dos riscos, Sr. Rodrigo, mas às vezes precisamos arriscar para salvar as pessoas que amamos." José se aproximou da filha. "Sofia, isso não é muito perigoso para você? E se esses criminosos descobrirem que foi você quem fez isso?" "Papai, eles nunca vão descobrir. Vou fazer o vírus se autodestruir depois de 1 hora. Não vai deixar nenhum rastro que possa ser rastreado até mim." Gabriel olhou para Sofia com uma mistura de admiração e preocupação. "Sofia, você tem apenas 8 anos. Não é justo colocar toda essa responsabilidade em suas costas. Senhor Gabriel, quando Deus dá um talento para alguém, é para usar para o bem. Minha mãe sempre me ensinou isso. Se posso ajudar a salvar a Isabela, então é isso que vou fazer." Eduardo se ajoelhou na frente de Sofia novamente. "Sofia, se você conseguir isso, eu vou te dever a vida da minha filha. Não sei como poderei te agradecer." "Não precisa me agradecer, Sr. Eduardo. Só precisa prometer que sempre vai cuidar bem da Isabela e nunca mais vai deixar ninguém usar ele para machucar outras pessoas." Enquanto Sofia trabalhava na criação do vírus, Gabriel decidiu ligar para Fernanda. Ele sentia que era importante que ela soubesse o que estava acontecendo com Sofia. "Dona Fernanda, aqui é Gabriel Almeida, do prédio onde o José trabalha. Posso conversar com a senhora um momento?" Do outro lado da linha, Fernanda sentiu o coração acelerar. "O que aconteceu? Sofia está bem?" "Ela está ótima, Dona Fernanda. Na verdade, é sobre isso que eu quero conversar. Sua filha é extraordinária. Ela salvou minha empresa e agora está ajudando a salvar a vida de uma adolescente que foi sequestrada. Mas eu queria que a senhora soubesse que Sofia está fazendo tudo isso por vontade própria, porque ela tem um coração generoso e quer ajudar as pessoas." Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos processando as informações. "Senhor Gabriel, o senhor está dizendo que minha filha está envolvida em uma situação de sequestro?"
Dona Fernanda, Sofia está segura. Ela está aqui comigo, com o José e com uma equipe de especialistas. Ela está usando os talentos dela para ajudar a polícia, quer dizer, para ajudar a resolver a situação. Mas eu queria que a senhora soubesse que depois de hoje, a vida de vocês vai mudar completamente. Como assim, senhor Gabriel? Gabriel respirou fundo. Dona Fernanda, Sofia salvou uma empresa de 3 bilhões de reais. Ela fez algo que nenhum especialista no país conseguiria fazer. Isso significa que ela vai ter oportunidades que vocês nunca imaginaram. Universidades, empresas, instituições de pesquisa, todos vão querer trabalhar com ela. Mas eu queria conversar com a senhora e com o José sobre como garantir que Sofia continue sendo criança, continue tendo uma família amorosa e estruturada. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Fernanda. Senhor Gabriel, eu sempre soube que minha filha era especial, mas eu também sempre tive medo de que o mundo quisesse usar ela de forma errada. É exatamente por isso que estou ligando, Dona Fernanda. Eu quero ajudar a proteger Sofia. Quero garantir que ela tenha acesso aos melhores recursos educacionais, mas que também continue sendo a menina doce e generosa que ela é. Depois de desligar o telefone, Gabriel refletiu sobre a conversa. Ele estava começando a compreender que sua responsabilidade para com Sofia e sua família ia muito além de uma simples gratidão. Ele tinha o poder de mudar as vidas deles, e com esse poder vinha uma responsabilidade enorme. De volta à operação de resgate, Sofia havia terminado de criar o vírus. Pronto, anunciou ela. Mas preciso que vocês entendam que quando eu ativar isso, vão ter exatamente 58 minutos para chegar no galpão, resgatar a Isabela e sair de lá. Gabriel, Eduardo e Rodrigo se olharam. Sofia, nós não somos policiais ou agentes especiais. Como vamos fazer um resgate? Sofia sorriu. Senhor Gabriel, às vezes, a melhor estratégia é a mais simples. Vocês vão chegar lá fingindo ser clientes. Vou enviar uma mensagem falsa para os criminosos, fingindo ser um dos contatos deles, marcando uma reunião para negociar o pagamento da chantagem. Enquanto eles estiverem distraídos com vocês, o Sr. Eduardo pode localizar a Isabela e tirá-la de lá. E se eles desconfiarem? Perguntou Eduardo. Eles não vão desconfiar porque vou derrubar os sistemas deles exatamente quando vocês chegarem. Eles vão pensar que é coincidência e vão ficar mais preocupados em restabelecer as comunicações do que em investigar vocês. José se aproximou do grupo. Senhor Gabriel, com todo respeito, isso é muito perigoso. Talvez seja melhor mesmo chamar a polícia. Gabriel olhou para Eduardo, que balançou a cabeça negativamente. José, eu entendo sua preocupação. Mas Eduardo está certo. Se envolvermos as autoridades agora, pode ser tarde demais para a Isabela. Sofia salvou seu trabalho e olhou para todos os presentes. Antes de fazermos isso, eu quero falar uma coisa. Eu sei que sou criança e que vocês são adultos, mas eu quero que vocês prometam que depois que resolvermos isso, vamos usar todos os nossos talentos e recursos para ajudar outras crianças que possam estar passando por problemas parecidos. Gabriel ficou emocionado com a maturidade e generosidade de Sofia. Sofia, eu prometo, vamos criar uma fundação para ajudar crianças em situações de risco. E eu prometo que vou usar minha empresa para criar programas de educação tecnológica gratuita para crianças carentes, acrescentou Eduardo. E eu prometo que vou sempre estar aqui para dar apoio e orientação para qualquer criança que precise, disse José. Sofia sorriu e apertou o botão que ativou o vírus. Agora vocês têm 58 minutos. Tomem cuidado e tragam a Isabela de volta. Enquanto Gabriel, Eduardo e Rodrigo se dirigiam ao Capão Redondo, Sofia permaneceu na empresa, monitorando a operação através das câmeras de segurança que conseguia acessar. José ficou ao seu lado, segurando sua mão pequena e oferecendo todo o apoio emocional que podia. Papai, disse Sofia, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de mim? Sofia, sua mãe já é a pessoa mais orgulhosa do mundo por ter você como filha, e depois de hoje ela vai ter ainda mais motivos para se orgulhar. A operação de resgate transcorreu exatamente como Sofia havia planejado. Quando Gabriel, Eduardo e Rodrigo chegaram ao galpão,
Todos os sistemas de comunicação dos criminosos estavam fora do ar. Os bandidos estavam desesperados tentando restabelecer o contato com seus superiores quando os 3 homens se apresentaram como clientes interessados em negociar. Durante a confusão, Eduardo conseguiu localizar Isabela e libertá-la, enquanto Gabriel e Rodrigo mantinham os criminosos ocupados com uma falsa negociação. Em 45 minutos, eles estavam de volta aos carros com Isabela a salvo. Quando chegaram a Tech Brasil, Eduardo correu para abraçar a filha, que chorou de alívio nos braços do pai. Papai, eu sabia que você vinha me buscar. Eu nunca duvidei disso. Gabriel observou o reencontro emocionado entre pai e filha e sentiu uma gratidão imensa por Sofia. Sem ela, nada daquilo teria sido possível. Sofia, disse Gabriel aproximando-se da menina que parecia exausta, mas satisfeita. Você salvou a vida da Isabela. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer, Sr. Gabriel. Ver o Sr. Eduardo e a Isabela juntos de novo já é o melhor agradecimento que eu poderia ter. Naquele momento, Isabela se aproximou de Sofia. Apesar da diferença de idade, havia uma conexão imediata entre as duas meninas. Sofia, meu pai me contou que você tem apenas 8 anos e que foi você quem me salvou. Eu não sei como te agradecer. Sofia sorriu timidamente. Não fiz nada demais, Isabela. Só usei o que eu sei para ajudar pessoas que eu gosto. Isabela se ajoelhou na frente de Sofia. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Se você precisar de qualquer coisa, sempre pode contar comigo. Enquanto as meninas conversavam, Gabriel chamou José para uma conversa particular. José, quero conversar com você sobre o futuro de Sofia. Ela tem um talento extraordinário que pode abrir portas para oportunidades incríveis, mas também sei que talentos como esse podem atrair pessoas que não têm boas intenções. José assentiu preocupado. Senhor Gabriel, essa é a minha maior preocupação. Eu não quero que minha filha seja explorada ou que perca a inocência por causa dos talentos dela. É exatamente por isso que quero ajudar vocês. Quero criar um fundo educacional para Sofia, pagar os tratamentos da dona Fernanda e garantir que sua família tenha toda a segurança e estabilidade que merece. Mas quero fazer isso de uma forma que preserve os valores que vocês ensinaram para Sofia. José olhou para Gabriel com gratidão. Senhor Gabriel, eu sempre ensinei para Sofia que a vida não é sobre o que a gente recebe, mas sobre o que a gente dá. Se o senhor quer nos ajudar, só peço que seja de uma forma que permita Sofia continuar ajudando outras pessoas. Essa é a minha intenção, José. Quero que Sofia tenha acesso aos melhores recursos educacionais, mas também quero que ela use esses recursos para tornar o mundo um lugar melhor. Nos dias que se seguiram, a história de Sofia começou a se espalhar discretamente pelo mundo tecnológico brasileiro. Gabriel havia conseguido manter o nome dela fora da imprensa, mas dentro da comunidade de especialistas em segurança digital, todos estavam falando sobre a pequena gênia que havia salvado uma empresa de bilhões de reais. Universidades importantes começaram a entrar em contato, oferecendo bolsas de estudo. Empresas de tecnologia ofereciam contratos de consultoria. Institutos de pesquisa queriam estudar as habilidades de Sofia. Gabriel e José filtravam cuidadosamente todas essas ofertas, escolhendo apenas aquelas que realmente contribuiriam para o desenvolvimento saudável de Sofia como pessoa e como profissional. 3 semanas após o resgate de Isabela, Gabriel chamou a família Silva para uma reunião especial em seu escritório. Fernanda, que agora tinha acesso aos melhores tratamentos médicos graças ao apoio de Gabriel, estava presente junto com José e Sofia. Eu os chamei aqui para conversar sobre o futuro, começou Gabriel. Sofia, você salvou minha empresa, salvou a Isabela e mostrou uma maturidade e generosidade que não vejo nem em adultos com 3 vezes sua idade. Agora quero te fazer uma proposta. Sofia olhou para os pais antes de responder. Que tipo de proposta, senhor Gabriel? Quero criar um instituto de tecnologia e educação que leve seu nome. O Instituto Sofia Silva. Será um lugar onde crianças com talentos especiais poderão desenvolver suas habilidades,
mas também onde todas as crianças terão acesso à educação tecnológica de qualidade, independentemente de sua origem social. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. José segurou a mão da esposa com emoção. Mas tem uma condição, continuou Gabriel. Eu quero que você seja a diretora tecnológica do Instituto. Obviamente, apenas em horário compatível com seus estudos e sua vida de criança. Você teria uma equipe de adultos para te apoiar em tudo, mas as decisões tecnológicas mais importantes passariam por você. Sofia olhou para os pais novamente. Mamãe, papai, vocês acham que é uma boa ideia? Fernanda se ajoelhou na frente da filha. Minha filha, você nasceu para fazer grandes coisas. Se essa é uma forma de usar seus talentos para ajudar outras crianças, então mamãe apoia completamente. José acenou concordando. Sofia, sempre ensinei que nossos talentos são presentes que recebemos para compartilhar com o mundo. Se você se sente preparada para essa responsabilidade, papai vai estar sempre ao seu lado para te apoiar. Sofia sorriu e olhou para Gabriel. Senhor Gabriel, eu aceito. Mas só se o Senhor prometer que vamos sempre lembrar que o mais importante não é quão inteligente alguém é, mas quão bondoso essa pessoa é. Gabriel estendeu a mão para Sofia. Prometido, diretora Sofia. Enquanto eles apertavam as mãos, todos na sala compreenderam que estavam presenciando o nascimento de algo muito maior do que um instituto educacional. Estavam vendo a origem de uma revolução na forma como a sociedade brasileira lidava com talentos excepcionais, especialmente entre crianças de origem humilde. Mas nem Gabriel nem a família Silva imaginavam que esta seria apenas a primeira de muitas transformações que Sofia traria para suas vidas. A menina prodígio estava apenas começando a mostrar do que era capaz, e o mundo estava prestes a descobrir que, às vezes, os maiores gênios vêm embalados nos corações mais generosos. Na semana seguinte, o Instituto Sofia Silva abriria suas portas para a primeira turma de estudantes. E Sofia, aos 8 anos de idade, estaria pronta para assumir a responsabilidade de guiar uma nova geração de jovens talentos brasileiros, sempre lembrando que a verdadeira inteligência está em usar nossos dons para tornar a vida de outras pessoas mais feliz e esperançosa. 5 anos haviam se passado desde aquele dia que mudou para sempre a vida da família Silva e de Gabriel Almeida. O Instituto Sofia Silva havia se tornado uma referência nacional em educação tecnológica inclusiva, com campi em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Mais de 5.000 crianças e adolescentes de todas as classes sociais estudavam gratuitamente nos programas desenvolvidos pela instituição. Sofia, agora com 13 anos, havia crescido mantendo a mesma doçura e generosidade que sempre a caracterizaram, mas sua genialidade havia evoluído para níveis que impressionavam especialistas do mundo inteiro. Ela falava fluentemente 6 idiomas, havia desenvolvido 3 sistemas de inteligência artificial revolucionários e era considerada uma das maiores autoridades mundiais em cibersegurança, apesar de sua idade. Naquela manhã de segunda-feira, Sofia chegou ao Instituto Principal em São Paulo acompanhada por José, que havia se tornado o coordenador de segurança da instituição, e Fernanda, que agora dirigia o programa de apoio psicológico para famílias dos estudantes. O lupus de Fernanda estava controlado graças aos tratamentos de ponta que Gabriel havia financiado, e ela havia voltado a ensinar, desta vez ajudando crianças superdotadas a lidar com a pressão de suas habilidades excepcionais. Sofia, você viu as notícias hoje de manhã? Perguntou Marina Santos, que havia se tornado a diretora administrativa do Instituto. Vi sim, Marina. O ataque aos sistemas hospitalares da Europa é realmente preocupante. Milhões de pacientes estão sem acesso aos seus prontuários médicos. Gabriel se aproximou do grupo com uma expressão séria. Sofia, acabei de receber um telefonema do Ministério da Saúde. O Brasil pode ser o próximo alvo. Os hackers responsáveis pelo ataque na Europa enviaram um comunicado dizendo que vão derrubar os sistemas de saúde de todos os países da América Latina se suas exigências não forem atendidas. Sofia refletiu por alguns segundos. Aos 13 anos, ela havia aprendido que com grandes talentos vinham grandes responsabilidades,
mas também grandes dilemas éticos. Gabriel, qual é exatamente a exigência deles? Eles querem 100 bilhões de dólares e a libertação de alguns criminosos cibernéticos que estão presos em diferentes países. Obviamente, nenhum governo vai aceitar isso. Fernanda se aproximou da filha com preocupação. Sofia, você não está pensando em se envolver nisso, está? Esses criminosos são muito mais perigosos do que aqueles que enfrentamos há 5 anos. Sofia olhou para a mãe com carinho. Mamãe, durante esses 5 anos, o Instituto salvou e transformou a vida de milhares de crianças. Agora talvez seja a hora de usarmos o que aprendemos para salvar milhões de adultos também. José colocou a mão no ombro da filha. Sofia, lembra que sempre conversamos sobre os riscos de se expor demais? Se você se envolver em algo tão grande assim, vai chamar a atenção mundial, e nem toda essa atenção será positiva. Sofia acenou, compreendendo a preocupação do pai. Durante os últimos anos, ela havia cuidadosamente mantido um perfil discreto, recusando entrevistas e aparições públicas. Apenas um círculo restrito de pessoas conhecia a extensão real de suas capacidades. Naquele momento, Isabela entrou na sala. Agora, com 20 anos, ela estava cursando psicologia na USP e trabalhava como voluntária no instituto, ajudando crianças que haviam passado por traumas similares ao seu. Sofia, posso conversar com você um momento? Perguntou Isabela. As duas se dirigiram para um canto mais reservado da sala. Sofia, eu sei que você está considerando ajudar com essa crise dos hospitais. E eu também sei que seus pais estão preocupados, mas quero te contar uma coisa. Pode falar, Isa. Ontem, uma das crianças que eu atendo aqui no instituto me contou que a avó dela está internada e que os médicos não conseguem acessar o histórico médico dela, porque os sistemas estão fora do ar. A menina está desesperada porque não sabe se a avó vai receber o tratamento correto. Sofia sentiu o coração apertar. Durante os anos trabalhando no instituto, ela havia aprendido que por trás de cada problema tecnológico sempre havia pessoas reais sofrendo consequências reais. Isa, você acha que eu deveria ajudar? Isabela segurou as mãos de Sofia. Eu acho que você já sabe a resposta. Você sempre soube quando alguém precisa de ajuda. A questão é, você está preparada para as consequências? Sofia olhou pela janela do instituto, observando as crianças que brincavam no pátio durante o recreio. Muitas delas vinham de famílias humildes, como a dela havia sido. Outras vinham de famílias abastadas, mas todas tinham uma coisa em comum. Haviam encontrado no instituto um lugar onde poderiam desenvolver seus talentos em um ambiente seguro e amoroso. Isa, lembra daquele dia em que você foi resgatada? Como se fosse ontem. Naquele dia eu aprendi que às vezes precisamos arriscar nossa própria segurança para proteger as pessoas que amamos. Hoje essas pessoas incluem milhões de pacientes que dependem dos sistemas hospitalares para viver. Isabela sorriu. Então você já tomou sua decisão. Sofia voltou para junto da família e de Gabriel. Eu vou ajudar, anunciou, mas desta vez não vou trabalhar sozinha. Quero mobilizar toda a rede de ex-alunos do Instituto. Temos mais de 1000 jovens brilhantes espalhados pelo mundo que podem contribuir com seus talentos. Gabriel ficou preocupado. Sofia, você tem certeza? Uma operação desse tamanho vai chamar atenção internacional. Sua vida nunca mais será a mesma. Gabriel, durante esses 5 anos, vocês me protegeram e me deram a oportunidade de crescer em paz. Mas chegou a hora de usar tudo o que aprendi para fazer a diferença no mundo. Fernanda se aproximou da filha, com os olhos marejados. Minha filha, se é isso que seu coração está mandando você fazer, mamãe vai estar ao seu lado, não importa o que aconteça. José abraçou Sofia. E papai também, minha pequena gênia. Nas próximas 48 horas, Sofia coordenou a maior operação colaborativa de cibersegurança da história. Ex-alunos do Instituto Sofia Silva trabalharam simultaneamente de 12 países diferentes, criando uma rede de defesa digital que não apenas bloqueou os ataques aos sistemas hospitalares, como também rastreou e neutralizou completamente a organização criminosa responsável. A operação foi tão eficiente que chamou a atenção de governos, universidades e organizações internacionais. Pela primeira vez, o nome de Sofia Silva se tornou conhecido mundialmente.
Sofia, disse Gabriel 3 dias após o fim da crise, você salvou literalmente milhões de vidas. Os sistemas hospitalares de 43 países estão funcionando normalmente graças ao seu trabalho. Não foi só meu trabalho, Gabriel. Foi trabalho de todos nós, do Instituto, da nossa família, dos nossos valores. Naquele momento, Marina entrou na sala com uma expressão de surpresa. Sofia, vocês precisam ver isso. Ela ligou a televisão, onde um programa jornalístico estava exibindo uma reportagem especial. A jovem brasileira Sofia Silva, de apenas 13 anos, liderou a operação internacional que salvou os sistemas hospitalares de dezenas de países, dizia a apresentadora. Filha de um zelador e de uma professora, Sofia é considerada por especialistas como uma das maiores gênias da história da tecnologia. A reportagem mostrava imagens do Instituto, entrevistas com ex-alunos e depoimentos de médicos cujos hospitais haviam sido salvos. O mais impressionante, continuava a repórter, é que Sofia recusou qualquer tipo de recompensa financeira pelos serviços prestados, pedindo apenas que os governos beneficiados contribuam para programas de educação tecnológica em países em desenvolvimento. Sofia desligou a televisão e se virou para a família. Agora todo mundo vai saber quem eu sou. Vai ser mais difícil ter uma vida normal. Gabriel se ajoelhou na frente de Sofia. Sofia, talvez seja a hora de parar de tentar ter uma vida normal. Talvez seja a hora de aceitar que você nasceu para fazer coisas extraordinárias. Mas eu não quero perder minha família. Não quero que as pessoas vejam vocês apenas como a família da gênia. Vocês são muito mais do que isso. José sorriu. Sofia, você é nossa filha antes de ser um gênio. Nada que você faça no mundo vai mudar o amor que sentimos por você ou a pride que temos de ser seus pais. Nos meses que se seguiram, a vida da família Silva mudou drasticamente. Sofia recebeu convites para palestras em universidades de prestígio mundial, ofertas de trabalho de grandes corporações e propostas de colaboração com institutos de pesquisa internacionais. Mas a decisão mais importante veio de uma fonte inesperada. Sofia, disse Gabriel numa manhã de sábado, recebi um telefonema da ONU. Eles querem criar um programa mundial de educação tecnológica baseado no modelo do nosso instituto, e querem que você seja a coordenadora internacional do projeto. Sofia olhou para os pais. Isso significaria viajar muito, conhecer muitos países diferentes. Fernanda segurou a mão da filha. E também significaria ajudar milhões de crianças ao redor do mundo a descobrir e desenvolver seus talentos. Minha filha, disse José, quando você era pequena, sempre sonhamos que você pudesse ter as melhores oportunidades do mundo. Agora você tem a chance de oferecer essas oportunidades para outras crianças. Sofia refletiu por alguns dias antes de tomar sua decisão. No final, foi uma conversa com uma criança do instituto que a ajudou a decidir. Sofia, disse Pedro, um menino de 8 anos que estudava programação no instituto, minha professora disse que você pode ajudar crianças no mundo inteiro a aprender sobre computadores, é verdade? Pode ser, Pedro, mas isso significaria que eu teria que viajar muito e ficar longe da minha família às vezes. Pedro pensou por um momento. Sofia, lembra quando você me ensinou que quando a gente tem um talento, a gente deve usar para ajudar os outros? Sofia sorriu. Lembro sim. Então você já sabe o que fazer, né? Naquela noite, Sofia anunciou sua decisão para a família reunida na sala de sua casa, na Vila Madalena, o mesmo apartamento onde havia crescido. Eu vou aceitar o convite da ONU, disse ela, mas só se vocês concordarem em vir comigo nessa jornada. Mamãe pode coordenar o apoio psicológico internacional do programa. Papai pode ser responsável pela segurança de todos os campi. Gabriel pode ser o diretor executivo mundial. E Isabela pode coordenar o apoio para famílias. Gabriel ficou emocionado. Sofia, você tem certeza de que quer nos incluir em tudo isso? Gabriel, há 5 anos você me ensinou que família não é só sobre sangue, mas sobre as pessoas que escolhemos ter ao nosso lado.
Vocês são minha família escolhida, e eu quero que façamos essa jornada juntos. 3 meses depois, a família Silva estava em Nova York para o lançamento oficial do Programa Mundial Sofia Silva de Educação Tecnológica Inclusiva. Representantes de 190 países estavam presentes na cerimônia. Quando Sofia subiu ao pódio para fazer seu discurso, ela não parecia mais a menina tímida que havia entrado na Tech Brasil 5 anos antes. Ela havia se tornado uma jovem confiante, articulada e profundamente comprometida com seus valores. Senhoras e senhores, começou Sofia, há 5 anos eu era apenas uma menina curiosa que gostava de brincar com computadores. Hoje estou aqui não porque sou especial, mas porque tive uma família que acreditou em mim e mentores que me ensinaram que nossos talentos só têm valor quando os usamos para servir aos outros. O auditório ficou em completo silêncio. O programa que estamos lançando hoje não é sobre criar gênios. É sobre dar a cada criança do mundo a oportunidade de descobrir seus próprios talentos e usar esses talentos para tornar o mundo um lugar melhor. Sofia olhou para a família na primeira fileira. José estava com os olhos marejados de orgulho. Fernanda sorria com o coração transbordando de amor. Gabriel acenou encorajadoramente. Isabela fez um gesto de joinha que fez Sofia sorrir. Mas quero deixar uma coisa muito clara, continuou Sofia. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, substituirá o amor, a compaixão e os valores que aprendemos em casa. O futuro da humanidade não está apenas nas mentes brilhantes, mas nos corações generosos. O aplauso que se seguiu durou quase 5 minutos. Após a cerimônia, enquanto a família comemorava em um restaurante próximo ao prédio da ONU, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Sofia, aqui é Eduardo Martins, estou ligando de São Paulo. Eduardo, como está? Como está a Isabela? Estamos todos bem, Sofia. Na verdade, estou ligando para te dar uma notícia. Lembra da empresa de tecnologia que eu prometi criar para ajudar crianças carentes? Lembro, sim. Pois bem, acabamos de fechar um contrato para fornecer computadores e internet gratuita para todas as escolas públicas do Brasil. E sabe qual vai ser o nome da empresa? Sofia sorriu. Qual? Tecnologia Sofia Silva, em homenagem à menina que salvou minha filha e me ensinou o verdadeiro valor da vida. Quando Sofia desligou o telefone, ela olhou ao redor da mesa e viu sua família de sangue e sua família escolhida, conversando animadamente sobre os planos para o futuro. Em que você está pensando, minha filha? Perguntou Fernanda. Sofia sorriu. Estou pensando que há 5 anos, nossa maior preocupação era como pagar o tratamento da sua doença. Hoje, nossa maior preocupação é como usar nossos recursos para ajudar o maior número possível de pessoas. José levantou seu copo de refrigerante. Um brinde à minha filha, que nos ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que fazemos pelos outros. Um brinde à Sofia, disse Gabriel, que transformou uma crise empresarial em uma revolução educacional mundial. Um brinde à nossa família, disse Fernanda, que provou que o amor e os valores são os melhores legados que podemos deixar para o mundo. E um brinde, disse Sofia, levantando seu copo, a todos os pais e mães que acreditam nos sonhos de seus filhos, mesmo quando esses sonhos parecem impossíveis. 2 anos depois, o Programa Mundial Sofia Silva havia estabelecido campi em todos os continentes, oferecendo educação tecnológica gratuita para mais de 100.000 crianças. Sofia, agora com 15 anos, continuava morando com a família em São Paulo, estudando em casa pela manhã e trabalhando no instituto à tarde. Ela havia recusado ofertas de universidades prestigiosas, preferindo continuar aprendendo de forma independente enquanto se dedicava ao projeto que havia se tornado sua missão de vida. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto caminhava pelos corredores do Instituto Original em São Paulo, Sofia parou diante de uma placa que Gabriel havia mandado instalar na entrada. Instituto Sofia Silva, onde talentos florescem e corações se transformam. Ainda acha que combina com você? Perguntou uma voz atrás dela. Sofia se virou e viu Gabriel se aproximando.
Acho que combina com todos nós, Gabriel, com nossa família, com nossos valores, com nossos sonhos. Gabriel olhou para a jovem que havia salvado sua empresa e depois revolucionado sua vida. Sofia, às vezes eu me pergunto onde estaríamos se José não tivesse tido coragem de deixar você tentar ajudar naquele dia. Sofia sorriu. Gabriel, meu pai sempre diz que não foram os computadores que mudaram nossa vida. Foi o amor. O amor dele e da mamãe por mim. O seu amor pela justiça. O amor de todos nós pelos outros. Naquele momento, José se aproximou dos dois. De que vocês estão falando? Estamos falando sobre como chegamos até aqui, respondeu. Sofia. José olhou para a filha com infinito orgulho. Chegamos aqui porque você nunca esqueceu que antes de ser um gênio, você é uma pessoa, e pessoas de verdade usam seus talentos para cuidar umas das outras. Sofia abraçou o pai. Papai, obrigada por me ensinar que a inteligência sem bondade é apenas conhecimento vazio. E obrigado a você, minha filha, por nos ensinar que com amor, coragem e trabalho, qualquer família pode mudar o mundo. Enquanto os três caminhavam juntos pelos corredores do instituto, passando por salas onde centenas de crianças desenvolviam seus talentos em um ambiente de amor e segurança, Sofia refletiu sobre a jornada extraordinária que sua família havia percorrido. De um pequeno apartamento na Vila Madalena a um programa mundial que impactava a vida de milhões de pessoas, eles haviam provado que os maiores milagres não acontecem por mágica, mas através do amor incondicional, do trabalho dedicado e da crença inabalável de que cada pessoa tem o potencial de fazer a diferença. E Sofia Silva, a menina prodígio que salvou uma empresa e transformou o mundo, continuava sendo simplesmente a filha amada de José e Fernanda, que havia aprendido desde pequena que o verdadeiro tesouro da vida não está no que sabemos, mas no amor que compartilhamos. Naquela noite, na mesma mesa da cozinha onde Sofia havia feito sua primeira descoberta tecnológica aos 5 anos de idade, a família Silva jantou junta, conversando sobre os planos para o fim de semana, sobre as crianças do instituto e sobre os pequenos prazeres da vida cotidiana. Porque no final das contas, independentemente de quantos prêmios Sofia ganhasse ou quantas vidas ela salvasse, a coisa mais importante do mundo continuava sendo o mesmo jantar simples, na mesma mesa humilde, com a mesma família amorosa que a havia ensinado que a genialidade sem humanidade é apenas uma habilidade vazia, mas que a humanidade com amor pode realizar verdadeiros milagres.